Família linda, seja bem-vindo aí ao seu canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, aí ó, o templo todo hermético, todo fechadinho, portão todo murado, ó. Aí, as paredes ali tudo levantadas, altura de laje. Aí, falta só que a gente fazer as colunas para fazer a laje e darmos aí continuidade ao nosso projeto. Meus irmãos, você que acompanha meu canal aí, você que é voluntário, vamos contribuir. Contribua aí com um tijolinho, né? De acordo com a tua prosperidade, para que a gente dê continuidade aí a essa construção. Meus irmãos, deixa eu dar continuidade aqui ao vídeo que eu fiz ontem, quando eu falo que deve-se combater a maçonaria com a própria maçonaria. E se você, né, de fato entendeu quando eu falo que o verdadeiro educador não é aquele que educa o seu educando, mas aquele que desperta o conhecimento inerente no seu educando. Em palavras maçônicas, o verdadeiro mestre não é aquele que condiciona o seu aprendiz, mas aquele que desperta a potencialidade no seu aprendiz. É aquele mestre que faz com que o seu aprendiz seja uma individualidade, não seja semelhante a ele, né? Não seja a sua imagem e semelhança, mas que o aprendiz ele seja uma potência, ele seja de fato um indivíduo que possa demonstrar que veio para ser, né? E não ter. É isso que está faltando na maçonaria. Então, quando eu fiz aquele vídeo que devemos combater a maçonaria com a própria maçonaria, é uma ideia que eu vou apresentar para vocês no decorrer dos meus vídeos, que se você adentrar de fato, você vai compreender o que eu quero falar. Veja bem, se nós fizermos uma exegese da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa e para a maçonaria que estamos vivenciando hoje, nós estamos, cada tempo, nós estamos fugindo de fato do que consiste as nossas tradições, né? A maçonaria, daqui a pouco, daqui a um tempo, ela perderá totalmente a sua essência, perderá totalmente a sua tradição. E nós que somos apaixonados pela maçonaria, nós que somos apaixonados pela tradição maçônica, aquilo que nós recebemos, nós estamos passando, a gente fica triste, né? A gente fica um tanto constrangido quando a gente vivencia uma maçonaria totalmente inserida dentro do Estado, uma maçonaria totalmente submissa ao Estado, uma maçonaria que não tem mais vontade própria, uma maçonaria que não está muito diferente das instituições profanas, né? Uma maçonaria que se diz até para ter legalidade, né? Tem que se criar um CNPJ, né? Isso foge totalmente de um contexto tradicional, né? Nós somos sabedores que um CNPJ jamais vai dar legalidade a uma potência maçônica. Isso não quer dizer, meus irmãos, que você não possa tirar um CNPJ de uma questão jurídica para que você possa existir no seu estado. Isso eu não estou, veja bem, eu não estou dizendo que você não venha fazer isso, né? Mas isso não é tradicional. CNPJ não dá regularidade a uma potência, não dá originalidade a uma potência maçônica. A maçonaria, ela é uma escola de tradição iniciática, e se nós queremos perpetuar essa tradição, a gente tem que entender que a maçonaria é uma sociedade paralela ao Estado. Jamais ela pode estar inserida no Estado. Quando a Igreja Católica se mesclou ao Estado, ela profanou, ela perdeu a sua originalidade, isso sabemos nós. Então, o próprio Evangelho do Cristo, qualquer instituição que se insira no Estado, que se submeta a todas as vontades do Estado, ela perde a sua essência, a sua tradição, a sua originalidade. E não está diferente com a maçonaria. A maçonaria hoje se submeteu totalmente ao mundo profano, né? Ela se submeteu às vontades do seu Estado, se submeteu à era cosmonáutica, né? E tá, mas Jair, isso é modernidade, isso é progressista, isso é evolucionista. Sim, eu não estou tratando desse assunto, eu estou falando que você tem que permanecer de fato do que consiste. Então, se nós formos falar de fato da natureza da maçonaria, a gente vai ver hoje que essa maçonaria que nós vivenciamos hoje, ela não tem mais sustentabilidade no que consiste a tradição. Está faltando, sabe o que, meus irmãos? Está faltando aí
um grão-mestre doido, né, juntamente com um legislativo doido do Estado, e criar uma lei que a maçonaria passe a ser totalmente visualizada em todos os seus aspectos. Digamos, vamos aqui pensar um pouco comigo. Digamos se um presidente da República aí, ou então um legislador criasse uma lei que a maçonaria devera abrir as portas, né, para o mundo, né, revelar de fato o que ocorre dentro de um templo maçônico, aonde é direito somente dos maçons. Digamos se criasse uma lei que a maçonaria deveria abrir os seus templos para as pessoas comuns, né? Você acha que os maçons hoje, mediante as suas instituições, eles iam sair nadando contra a maré? Eles iam lutar para permanecer dentro das tradições maçônicas, revelando somente os seus segredos iniciáticos para os seus candidatos? Ou você acha que eles não iam abrir? Vocês acham que eles iam lutar, eles iam voltar novamente para as cavernas? Se você pensar que isso poderia acontecer, pode tirar o cavalinho da chuva, que isso jamais, essa instituição hoje que a gente vive hoje, as instituições, jamais teria a coragem, teria a ousadia de lutar para que a maçonaria permanecesse conforme as suas tradições. Pode ter certeza disso. Eu acredito que somente uma potência aqui no Brasil ou no mundo, ela não abriria mão da tradição maçônica, que é a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Eu morreria, pode ter certeza, eu daria a minha vida para permanecer nessa tradição. Para mim não tem nenhum sentido, um dia, no futuro, a maçonaria abrir as suas portas, né, para revelar os segredos a qual foi me revelado oralmente, a qual foi passado para mim de acordo com a tradição, para o mundo que não seja maçom. Isso é uma forma egoísta? Podemos até dizer, né? Mas é uma questão de iniciação. Uma vez que você recebeu algo oral, não deve ser passado senão para aquele que merece ouvir aquilo que você tem. Veja bem, o que é uma tradição iniciática, buscando assim uma ideia dentro do próprio Evangelho de Jesus, quando ele pregava, né? E dizia que para os que não... ele não queria que eu visse, como ele disse em Mateus, eu prego por parábolas, né, para que eles não compreendam o que eu estou falando, mas a vocês aqui é dado conhecer o reino de Deus, é dado conhecer os segredos do reino de Deus. Então o próprio Jesus, ele tinha um grupo seleto, onde ele passava os verdadeiros ensinamentos, os verdadeiros segredos do que consistia o Evangelho, né? Então a maçonaria, se ela é portadora, assim como fizeram eu acreditar, e eu acredito, de uma tradição oral, de uma tradição iniciática, não tem porquê nós abrirmos os segredos para todo mundo. Volto a dizer, né, se houvesse um decreto, uma lei, que os maçons devem revelar os seus segredos, pode ter certeza que a única potência maçônica no mundo que não revelaria era a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Pode ter certeza disso, mas eu não boto a minha mão no fogo por essas instituições aí que estão. Elas abrir e iriam justificar a sua membresia, que, como aconteceu na pandemia, né, que tem que obedecer ao Estado porque estão inseridos no Estado e etc. Mas uma escola de tradição iniciática, quando ela valoriza de fato a sua tradição, quando ela de fato se vê, digamos assim, com a palavra, sendo subjugada, né, tirando a sua tradição, querendo usurpar a sua tradição pelo Estado, pode ter certeza que ela volta para os porões, que ela volta a ser altamente secreta. Mas essa maçonaria que nós vivenciamos hoje, pode ter certeza, meu irmão, que ela abriu o leque e revelaria tudo que você até hoje acredita como segredo e que você ama, né, viver dentro dessa tradição. Vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido mais do que eu falei ontem e mais essa ideia para que você possa crescer em maçonaria. Se combate a maçonaria com a própria maçonaria. Te amo sem te conhecer.